1 João capítulo 4, versículo de 7 a 21. Pô, apareceu tanta coisa lá. Nossa. Nada como uma arrumação, né? Pra gente acho que descobrir o que tem. 1 João capítulo 4, de 7 a 21. Amém? Você pode ficar sentado, é um pouquinho longo, eu vou ler. Você pode permanecer sentado. Está escrito: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Deus amado, obrigado por essa palavra, Senhor, que não voltará vazia. Que o teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações de uma forma transformadora. Usa a minha vida, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Toda vez, irmãos, que nós pensamos em uma passagem que fale sobre amor, a gente pensa logo na carta de Paulo aos Coríntios 13, né? Mas na verdade, irmãos, essa carta aqui é a que mais tem palavras, mais repete a palavra amor, mais do que todas, do que todo, na verdade, que não a carta, o Evangelho. Em 1 João, né, uma carta. Aqui fala mais de amor, repete mais a palavra amor do que no próprio Evangelho de João e nos demais evangelhos. Então você não vai encontrar outra carta na Bíblia, outro trecho na Bíblia que fale tantas vezes a palavra amor. Normalmente essa palavra é pregada em parte, né? As pessoas tiram um trecho dela e pregam. Mas eu propositalmente trouxe a palavra inteira, do versículo 7 ao 21, para que a gente possa entender, né, lendo a totalidade, o que João está querendo dizer aqui. E na verdade, irmãos, o que João está dizendo aqui é que Deus é amor. Ele não está dizendo que Deus tem muito amor, mas ele está dizendo que Deus é amor. A essência de Deus é amor. E é Deus, por ser amor, quem define o que é amor. Amar é ser exatamente como Deus é. Amar é viver e agir da forma que Cristo agiu. Isso é amar, porque o próprio Deus é aquele que define o amor.
Pois se Ele é o amor, é Ele quem define o amor. Não há uma forma mais perfeita de definir o amor do que o ser de Deus. A questão, irmãos, é que a palavra Deus é amor, ela é interpretada de muitas formas equivocadas e empregada de muitas maneiras equivocadas. Muitas pessoas dizem: Deus é amor, então Ele perdoa tudo. Deus é amor, então Ele aceita tudo que a gente fizer, porque Deus é amor. Deus é amor, então todos são abençoados por Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, todos são salvos, né? Deus é amor, então Ele vai perdoar e todo mundo está salvo. Mas a grande verdade, irmãos, é que o amor incondicional de Deus, ele se manifesta na cruz de Cristo. Ali Deus amou incondicionalmente ao mundo quando Cristo vai para a cruz pagar pelo pecado daqueles que eram seus inimigos. Porque Paulo diz: antes de nos convertermos, éramos inimigos de Deus, incapazes de nos reconciliar com Deus, incapazes de entender as coisas de Deus e querer as coisas de Deus. Então Jesus, ainda assim, Ele vem e morre na cruz para nos salvar. Havia uma sentença de morte sobre a nossa vida, nós iríamos morrer eternamente pelo nosso pecado, mas Cristo ocupa o nosso lugar na cruz e quita a nossa dívida, paga a sentença de morte que estava sobre as nossas vidas. E na cruz a gente contempla o amor incondicional de Deus, porque Deus não impôs condições para levar o seu filho à cruz, foi um amor gratuito. Mas a grande verdade é que na própria cruz também é manifestada um amor condicional de Deus. Se Ele na cruz manifesta um amor incondicional de colocar Cristo na cruz, a aplicação da obra da cruz, que é a manifestação também do amor de Deus, passa a ser condicional. Ou seja, o amor de Deus, ele não é incondicional no sentido de que Ele nos ama tanto que todo mundo vai ser salvo independente do que fizer. O amor de Deus, ele é incondicional porque Ele nos amou primeiro, ninguém amou Ele. Então o incondicional, quando a gente fala em amor incondicional, está falando num amor gratuito, que foi dado sem pedir nada em troca e sem ser em retribuição a outro amor. Mas na verdade esse amor dado gratuito, ele traz em si algumas condições para que esse amor seja aplicado em nossas vidas e nos leve à vida eterna, porque a salvação, ela é condicional sim, não é algo incondicional de Deus para nós, mas a salvação, ela exige algumas condições. E na palavra de hoje nós podemos ver isso. Versículo 10: nisso consiste o amor. Aqui o amor incondicional de Deus. Versículo 10: nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação em nossos pecados. Isso foi um amor gratuito, incondicional. Versículo 14: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo, não em retribuição, repito, ao que a gente fez, mas uma atitude gratuita de Deus, um amor que não colocou condições para ser manifestado. Versículo 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Deus quem nos amou primeiro, e Deus fez isso de forma gratuita. Esse amor de Deus, ele não impôs condições para ser manifestado na cruz. Mas a salvação sim, ela impõe condições, e nós vamos ao versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Perceba que tem um se aqui. João fala assim: ninguém jamais viu a Deus. Se, ou seja, se fizer isso,
Então, se nos amarmos uns aos outros, nessas condições, Deus permanece em nós e o nosso amor está e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Quando ele fala aqui em amor aperfeiçoado, ele está falando da obra do Espírito Santo em nossa vida, nos aperfeiçoando. E só através dessa obra a gente pode alcançar a salvação. Versículo 15: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha a condição aí: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus. A nossa salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Não há outra forma de sermos salvos, e isso é uma condição, sim. Isso é uma condição, sim. Só somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Jesus falou: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a única condição é Cristo, é a fé em Jesus Cristo. Versículo 19, 20 e 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Ele nos deu esse mandamento. Mandamento não é sugestão. Mandamento é uma ordem de Deus. É algo que Deus, é uma condição que Deus coloca para a nossa salvação. Todo mandamento é algo para ser cumprido. E se cumprimos, inerente a essa obediência, há muitas bênçãos sobre nossa vida. Mas se não cumprimos os mandamentos de Deus, sobre a nossa desobediência, existe o pecado e a condenação. E ele diz assim: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse é o mandamento. Ele deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aí a gente vai lembrar lá do mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que os profetas falaram, toda a lei do Antigo Testamento está resumida nesses mandamentos. Porque se a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos, não tem como a gente não cumprir a lei. Porque se a gente ama o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas, nós não vamos matar, nós não vamos levantar falso testemunho, nós não vamos cometer pecado algum, porque nós amamos como a nós mesmos. Então, ele diz, olha, aí está resumido toda a lei e os profetas, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas isso é um mandamento e uma condição para a nossa salvação. Porque, repito, a gente escuta no mundo, né, que Deus é amor. Se Deus é amor, todo mundo está salvo. Se Deus é amor, tudo está perdoado. Se Deus é amor, Deus não vai condenar a gente. Se Deus é amor, todo mundo está abençoado, independente da vida que leve. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A história da salvação, ela mostra que Deus abençoa aqueles que são fiéis. Deus abençoa aqueles que caminham com Ele. Deus abençoa aqueles que são deles. E toda a história da salvação mostra isso. Deus nunca deixou de mostrar isso claramente. Que as bênçãos que vêm de Deus, vêm dentro da fidelidade de Deus com o seu povo, com aqueles que são seus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 24, diz assim: aquele que não ama não guarda as minhas palavras. Quem disse isso foi Jesus. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Ou seja, Jesus identifica o nosso amor por Ele, ou a nossa falta de amor por Ele, pela nossa obediência às suas palavras. Ele diz, olha, aquele que não me ama, esse não guarda as minhas palavras. Esse é o termômetro, essa é a forma que Jesus usa para avaliar se a gente verdadeiramente ama o Senhor. Ou seja, não adianta dizer, meu Deus, eu te amo, se a nossa vida não está conforme a palavra de Deus. Se nós não estamos caminhando segundo a vontade de Deus, se nós não temos uma vida de fidelidade com Deus, então a gente percebe que é condicional sim a salvação.
O amor de Deus não torna a salvação algo incondicional, mas existem condições para isso. Evangelho de João ainda, capítulo 11, versículo 51. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Significa dizer que quem não guardar, morrerá. Olha o que Jesus está dizendo. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Olha só. Se alguém guardar a minha palavra, ou seja, só aquele que guardar a minha palavra nunca verá a morte. Ele não está falando da primeira morte, a morte física nós vamos passar, mas ele está falando de uma segunda morte. Está deixando isso bem claro. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntando a irmã de Lázaro, antes que ele chegasse ao túmulo lá e Lázaro fosse ressuscitado. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Qual a condição da salvação aqui? Crer em Jesus Cristo. Então há uma condição. Como João define o amor? Em 1 João, capítulo anterior, capítulo 3, versículo 16, João diz assim: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha como que ele define amor, como é que ele define o amor, João? Ele define amor como dar a vida. E ele parte daquele que é amor. Quem define o amor? Deus, aquele que é amor. E ele diz, como ele define o amor? Nisso consiste o amor. Jesus deu a vida para nos salvar. E então ele diz, em consequência disso, o que devemos fazer? Dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar a nossa vida aqui pode ser, se for um caso extremo, que a gente tenha que morrer pelos nossos irmãos. Mas pode não ser exatamente isso. Não é necessariamente isso. Dar a vida é você gastar parte da sua vida com seu irmão. Parte da sua vida que você viveria plenamente para você, porque o mundo, cada um vive a sua vida plenamente para si mesmo. O convite de João aqui é que você manifeste o amor assim como Cristo manifestou. De que forma? Você gastando parte da sua vida pelo seu irmão. Ou seja, você tirando parte do seu dia ou da sua vida que você viveria exclusivamente para você, para cuidar de alguém, para servir no corpo de Cristo, que é a igreja, ou também colocando um pouco de nós naquilo que nós fazemos, né? Não fazendo as coisas de qualquer jeito, mas colocando o nosso empenho, o nosso coração naquilo que a gente faz. E isso é fazer com excelência, e o cristão é chamado, ainda que no seu trabalho secular, a fazer com excelência. Tanto o seu trabalho para Deus, que é o trabalho na igreja, como o seu trabalho secular, o cristão é chamado a praticar esse trabalho com excelência. Não só pelo salário, mas porque ele é servo de Deus. Então, João, ele nos chama a refletir o amor dessa forma, gastar a nossa vida com o nosso irmão. Ou seja, cuidando, trabalhando por ele, trabalhando na obra ou naquilo que a gente faz, colocando o nosso coração, fazendo com o nosso melhor. Hoje há, irmãos, uma deficiência tão grande acerca disso. Você leva um carro para consertar, é difícil você achar um lugar que alguém faça coisa com amor. As pessoas fazem para ganhar dinheiro e fazem de qualquer jeito, né? Da maneira mais rápida que o negócio é ganhar dinheiro. Existe uma carência hoje de profissionais que trabalhem com amor. Existe uma carência muito grande disso, de você ver alguém que está fazendo aquilo não só pelo que vai receber, mas porque ama fazer aquilo. Porque a gente vive num país, irmãos, que as pessoas não escolhem as suas profissões por vocação, mas cada um vai caminhando para onde a oportunidade surge.
E muitas pessoas trabalham naquilo que não escolheriam, naquilo que não tem dom para trabalhar ou para fazer. E outros, pela ganância do dinheiro, começam a fazer de forma que seja mais lucrativa, deixando de lado a melhor forma de fazer. E isso sem chegar ao extremo, né, de lembrar de situações em que até deixam algo engatilhado para você daqui a amanhã voltar e a pessoa ganhar dinheiro. Eu não vou dar nomes, mas eu assim que eu comprei o meu carro, eu levava numa loja de suspensão, e curiosamente de 6 em 6 meses eu tinha que ir lá para trocar quase que a suspensão toda. E eu levando num mecânico, ele falou: rapaz, olha só, a tua suspensão está toda nova, mas as peças que eles estão botando aí não vai durar mais de 6 meses de jeito nenhum, é para botar e daqui a pouco tu voltar lá. E eu passei a fazer o serviço com o mecânico, e passa mais de ano sem eu mexer na suspensão. 2 anos. Por quê? Porque ele bota uma peça ruim, porque quando você voltar lá, ele não vai ganhar só nas peças, ele vai ganhar naquela mão de obra, aquele monte de coisa que ele vai substituir que não precisa. E a gente lida com isso, gente, porque as pessoas não estão fazendo o que fazem por amor, estão fazendo pela visão do lucro, e fazendo da forma que seja mais lucrativa, não da forma que vai atender melhor. E João diz aqui que dar um pouco, não só da nossa vida, mas um pouco de nós mesmos naquilo que a gente faz, é fazer com amor, fazer com excelência, fazer da melhor forma. Como o mundo está carente disso, irmãos. E a gente vê às vezes cristão deixando de dar o seu testemunho, não agindo dessa forma. Às vezes cristão também. O amor, irmãos, ele vai bem além de um sentimento, né? Quando se fala em amor, as pessoas entendem amor como sentimento. Mas o amor, ele é algo ativo, né? Ele é um mandamento de Deus, né? Deus manda a gente amar, isso é um mandamento, mas ele é algo ativo, não é um sentimento simplesmente que está guardado no teu coração e que não implica em nada na tua vida. O verdadeiro amor definido por João consiste em dar a vida. Se é dar a vida, esse sentimento sim é algo ativo. Mais do que um sentimento, é uma atitude. Amar é uma atitude, mais do que um sentimento. E isso é interessante, porque Jesus, ele amou o mundo de que forma? Ele deu a sua vida. Isso foi uma atitude. Então o que o João está falando aqui é que o sentimento, ele tem que ir muito além, o amor tem que ir muito além de um simples sentimento, mas ele tem que ser uma atitude. Ele tem que se manifestar naquilo que a gente faz, da forma que a gente faz, como a gente faz e para quem a gente faz. E, amados irmãos, é esse amor que nós como igreja somos chamados a levar. E a gente tem esse papel como igreja, e a missão da igreja anunciar o Evangelho. Essa é a missão que foi dada à igreja. Não foi dada outra missão à igreja, não ser ir de anunciar o Evangelho a todos os povos. E por que isso? Porque ao anunciar o Evangelho, nós estamos anunciando um amor transformador. Porque o Evangelho não é um livro como outro qualquer, mas é uma palavra que tem poder. E esse amor de Cristo na cruz, pela ação do Espírito Santo, a revelação do sacrifício de Cristo na cruz, pela ação do Espírito Santo, ele é capaz de transformar o coração das pessoas, de colocar no coração das pessoas esse amor que vai ser aperfeiçoado até atingirmos a plenitude de Cristo. E, irmãos, a gente não levar esse amor, a gente está negligenciando o nosso papel cristão. Se você vai a um médico, irmãos, e você tem uma doença grave, e chega lá, o médico só trata do que é superficial, mas ele não trata da doença verdadeiramente, só trata daquilo que superficialmente está aparecendo. Ele é um bom médico? Não é. Se nós, como cristãos, a gente faz uma obra, isso foi um tema, eu falei isso na pregação domingo, se a gente sai da nossa igreja para fazer o bem aos irmãos, mas não prega o Evangelho, a gente está cuidando do superficial, mas a gente não está tratando do principal, que é a alma.
Então a igreja, diferente, é isso que difere a igreja de uma ONG, ou de alguém que faz uma obra social, é porque a obra social, ela trata da situação ali superficial da pessoa, das suas necessidades. Mas a igreja, ela tem que ir aonde surge, que tudo isso é consequência do pecado, e a igreja, ela tem que ir na fonte do mal, que é o pecado. Ela tem que curar verdadeiramente aquela pessoa. Aí eu lembro, como eu sempre trago aqui, quantas pessoas que entram pela porta da igreja são curadas e não são salvas. Então isso é como um médico que cura uma ferida superficial, mas não trata do problema lá na profundidade. E a gente não pode fazer isso como igreja. Nós somos chamados a ir no profundo. Nós somos chamados a transformar, tirar pessoas das trevas para a luz. E isso só pela pregação do Evangelho. E esse é o nosso papel. E nós vemos na passagem de hoje que as bênçãos de Deus, elas são direcionadas sim. Diversos trechos da passagem de hoje mostram que as bênçãos de Deus, elas são para o seu povo, para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, para aqueles que são povo de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que ser atento a isso, porque a gente acha que independente de como a pessoa está vivendo, você estendeu a mão sobre a vida da pessoa, ela está abençoada, e a palavra não está dizendo isso. Para que Deus abençoe, existe sim algumas condições para isso. Por isso a igreja de Nova Vida, um dos exemplos, ela não casa em julgo desigual. A orientação que a gente tem é não casar em julgo desigual. Por isso você está querendo botar a mão de Deus sobre uma situação que ele que não está conforme o que ele manda e conforme a sua vontade. Não está conforme a vontade dele. E muitos outros situações, pessoas que ignoram a Deus, não têm vida com Deus, não caminham com Deus. Aí fazem uma festa, quer que você vá lá orar na festa. A festa não tem nada a ver com o perfil cristão. Nem lembram que Deus existe. Não, mas tem uma pessoa aqui, vem aqui, abençoa aqui. Como você pode querer botar a mão de Deus sobre uma situação que está completamente fora da vontade de Deus? E a gente tem que entender isso. A gente tem sim que anunciar o Evangelho para que essas vidas se convertam. Aí as bênçãos de Deus cairão sobre a vida das pessoas, porque Deus não tem compromisso com quem não é aliançado com Ele. Toda palavra, Jesus foi claro. Lá em João 14, 23, ele diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Deus se manifesta àqueles que guardam a sua palavra. Então o primeiro passo é anunciar o Evangelho e converter, aí as bênçãos virão. Mas nós não podemos colocar a mão de Deus sobre algo que Deus não abençoa, porque Ele não concorda. Nem toda situação é abençoável. E a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente se contenta em abençoar vidas que precisam ser salvas, precisam conhecer o Evangelho e serem convertidas. E a gente se contenta em abençoar, tá bom, não se converteu, mas eu abençoei. Então está abençoado, está na mão de Deus e Deus está cuidando. E não está. A gente precisa entender isso para a gente ver a urgência de pregar o Evangelho, para a gente ver a urgência de orar pelas vidas que não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque não há outro caminho para a salvação. Não há outro caminho para a salvação. Eu repito aqui o exemplo, eu vivi numa empresa com práticas totalmente fora da vontade de Deus, uma das donas, que era a chefe, era evangélica, e a empresa cheia de práticas completamente corruptas, erradas. Essa empresa até faliu, e ela queria que Deus abençoasse aquela empresa de qualquer jeito e que ela prosperasse. E apesar de todos os cultos e orações que ela trouxe diversas pessoas para orar dentro daquela empresa, ela quebrou. Porque não adianta você querer botar a mão ali e achar que Deus vai abençoar o que não está conforme a vontade dele, porque ele não abençoa.
E o que oraram dentro daquela empresa não foi pouco. Todo mundo que ela ouvia que fosse pastor, ia lá para dentro orar naquela igreja. Diversos cultos feitos dentro daquela empresa antes de começar o trabalho. E quebrou. Porque não adianta você querer botar a mão de Deus sobre algo que não está conforme a vontade dele. Deus não vai endossar aquilo que ele não concorda, não vai. A gente precisa entender isso, porque às vezes a gente não percebe a urgência da pregação do Evangelho, a urgência de nós orar por vidas não salvas, porque tudo que a gente quer como bênçãos para essas vidas vão ser decorrentes da salvação. E a gente precisa orar por isso, orar incansavelmente pela nossa família para que ela se converta, se não for convertida. Orar incansavelmente pelos nossos filhos para que eles se convertam, se não for convertido, porque não adianta a gente estar querendo abençoar, porque se não reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, não será salvo. Então esse tem que ser o nosso alvo, essa tem que ser a nossa meta para essas vidas, a gente não se conformar com menos do que a salvação. A gente não pode se conformar com menos do que isso, com menos do que a salvação para essas vidas. E a gente tem que pedir isso a Deus todos os dias. Salva, Senhor. Salva, que a tua palavra converta. Nem sempre vai ser pela nossa vida. Às vezes a gente acha, não, é minha família, então eu que sou cristão da minha casa, tem que ser pela minha vida. Não necessariamente vai ser pela sua vida. Até porque santo de casa não faz milagre. Mas você tem que orar. Se você é o cristão, ore pelas pessoas da sua família. Entenda a urgência disso, porque não se contente com bênçãos que nem estão acontecendo, porque as bênçãos são decorrentes da fidelidade a Deus, do compromisso com Deus, de uma vida com Deus. E a gente precisa começar a conduzir da forma certa a nossa. Não se conformar com menos do que a salvação, porque se não tiver a salvação, não tem nada. Não tem nada. E a gente precisa ter cuidado com isso. E ele no final da carta, ele diz, se nós vivemos nesse amor, nós não temos que temer o dia do juízo. Versículo 13, ele diz assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Todos nós, cristãos, somos templos do Espírito Santo de Deus. E isso não deixa dúvida de que Deus está conosco e nós estamos em Deus. Então a gente não tem que ter dúvida da nossa salvação. O cristão não pode ter dúvida da sua salvação. Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você vive segundo a sua vontade, você é um salvo. Versículo 17, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. Se nós somos imitadores de Cristo, não temos que temer o juízo, temos que ter confiança. No amor não há medo, versículo 18. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando você está perto de alguém que você ama e que te ama também, você não tem medo de estar perto dessa pessoa. Você tem medo de estar perto de alguém que não te ama, que pode te fazer mal. Se nós estamos vivendo plenamente esse amor com Cristo, a gente não vai ter medo da vinda de Cristo, porque está vindo aquele que nós amamos e que nos ama, e que estamos vivendo um amor aperfeiçoado pelo Espírito. A gente não tem que temer a vinda dele. Eu vejo às vezes cristão temendo, ai meu Deus, quando ele voltar, como você é cristão? Você não tem que temer, você tem que pedir, vem logo, Senhor, que chegue logo o teu dia, a tua vinda, porque é a nossa libertação. Que nesses poucos dias, que antecedem a Sexta-feira Santa, o sacrifício de Cristo na cruz, que a gente tire um tempo dos nossos dias para a gente orar por aqueles que não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Sobretudo se esses estão dentro dos nossos lares, das nossas famílias, que a gente não se contente com menos do que isso, que a gente ore incessantemente pela salvação, e que a gente permita, a gente não seja um empecilho para Deus aperfeiçoar esse amor na gente, que a gente tenha um coração aberto para manifestar o amor da forma que João está definindo aqui, o amor com
consiste que Cristo deu a vida por nós e o nosso amor tem que ser dar a nossa vida pelo nosso irmão. Que a gente abra o nosso coração para ter um amor assim, atuante, um amor dessa forma, um amor que seja atitude, não apenas um sentimento. Que a gente possa buscar isso nesses dias que antecedem a Sexta-feira Santa. Vamos orar. Espero que essa palavra, irmãos, venha abençoar a sua vida. Talvez em certos pontos um pouco pesada, mas é a verdade que liberta. Só a verdade liberta. Deus amado, nós te glorificamos, Senhor, por esse momento na tua presença. E te pedimos, Senhor, nos leve em segurança para os nossos lares. Abençoa as nossas famílias, sobretudo nesses dias em que antecedem a celebração da tua morte na cruz. Que nós possamos, Senhor, preparar os nossos corações para celebrar esse momento. Que não seja mais uma Sexta-feira Santa, mais um feriado, mas que a gente possa tirar benefícios espirituais dessa celebração. Nós te pedimos, Senhor, e agradecemos, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e que você não saia daqui sem abençoar essa vida que Deus colocou do seu lado.